Esse vídeo é para você que sempre teve vontade de fazer uma maratona e sempre teve receio de saber se ia suportar o período de treinamento e todo o tempo necessário para essa meta tão audaciosa. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Getúlio e fiz a minha primeira maratona na Maratona de Floripa 2025, que foi agora no mês de agosto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o meu processo de treinamento, para vocês decidirem de uma vez por todas se essa aventura é para vocês ou não. Então vamos embora para a tela que eu vou mostrar como é que a gente vai dividir esse vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente precisa falar do nosso ponto de partida, né? Quem somos nós na corrida? Em que ponto de treinamento e de capacidade física nós estamos? Depois disso aí, eu vou abrir como é que foi o meu processo de treinamento em si. Só dando um spoiler, meu processo de treinamento para maratona especificamente durou 17 semanas e eu vou abrir semana a semana para vocês verem tudo o que aconteceu nesse período inteiro. Depois a gente fala um pouco sobre a prova, o que foi que aconteceu, se as expectativas foram atendidas ou se ficou alguma frustração no final daquela corrida maravilhosa. E depois eu vou contar para vocês um pouco quais serão os nossos passos, os nossos próximos passos, qual é o nosso próximo objetivo e novo desafio que há por vir. Então vamos nessa. No mundo da corrida, os 10 quilômetros já era um ponto pacífico para mim. Eu já conseguia correr 10 quilômetros tranquilamente. Isso quer dizer que eram 10 quilômetros rápidos? Não. Isso quer dizer que a distância de 10 quilômetros já era tranquila para mim. Quando eu estava mais condicionado fisicamente, eu conseguiria fazer mais rápido. Quando não, eu tinha que reduzir o pace para terminar tranquilamente. Obviamente, não é uma receita de bolo e eu não vou dizer a vocês que fazendo do mesmo jeito que eu fiz vai dar certo para vocês. O que tem de mais importante nesse processo todo de treinamento, principalmente para as longas distâncias, é que vocês procurem um profissional e alinhem as suas expectativas com as possibilidades de treinamento junto a esse profissional, né? Então, se você hoje corre 10 quilômetros ou uma meia maratona com um pace de 6:30, não adianta ter a expectativa de que você vai conseguir correr uma maratona com um pace de 5:30 ou de 5 por quilômetro, porque isso não vai acontecer. Em 4 meses é muito pouco tempo para essa evolução toda, né? Então, bastante importante, procurem um profissional de educação física e alinhem as expectativas de treinamento. Mas voltando para o meu caso, então os 10 quilômetros já era um ponto pacífico. Porém, quando eu decidi fazer essa maratona de Florianópolis, foi ali no final do ano passado, no final de 2024. E aí no final de 2024, em que ponto eu estava? Eu conseguia correr 10 quilômetros num pace de 6:30, fazia esses 10 quilômetros em 1 hora e 5 minutos e terminava cansado. Não era aquela coisa tão castigante de modo que eu não conseguisse manter, mas eu não terminava bem. Terminava cansado e precisava descansar um dia ou dois ali para poder recuperar e voltar a treinar a corrida, né? Então eu estava num momento que não estava essa maravilha toda. Foi quando eu decidi fazer a maratona de Florianópolis. Então eu sabia que teria um ciclo de 4 meses, 16 ou 17 semanas, e que eu precisaria estar mais condicionado ao chegar nesse ciclo, né? Então meu ciclo começaria ali, já que a maratona era em agosto, começaria ali mais ou menos no início para o meio de maio, e eu precisaria estar mais condicionado. Então a partir daí eu comecei a treinar corrida mais consistentemente, né? Então passei a fazer 3 treinos de corrida por semana, aumentar um pouco o volume gradativamente, de modo que eu chegasse mais fácil nesse ciclo. Para mim, chegar tranquilo nesse ciclo seria eu vencer a barreira da meia maratona. Eu vencer essa distância de modo que a meia maratona se tornasse uma distância familiar, uma distância pacífica, como acontecia com os 10 quilômetros. E eu já tinha feito 2 meias maratonas no ano de 2022. Porém, todas duas ficaram com um gostinho de que poderia ser melhor. Então eu considero, para você iniciar um ciclo de 4 meses
para maratona, essa distância de meia maratona teria que estar pacífica para você. E aí vocês podem me perguntar, a meia maratona estava pacífica? A distância estava tranquila para você? É claro que não. Vou mostrar para vocês, vamos voltar para a tela que eu vou mostrar as minhas meias maratonas no ano de 2025, antes de começar o ciclo para Floripa. Mostrando rapidinho, em 2022 eu tive essas duas meias maratonas. Então eu fiz uma meia maratona num ritmo de 6h30 e acabei essa corrida num tempo de 2 horas e 17 minutos. E 2 meses depois eu fiz uma outra meia maratona, foi quando eu me lesionei com a canelite, mas consegui terminar num tempo parecido de 2 horas e 18 minutos. Depois disso, nada mais com distâncias maiores e vamos embora para 2025. 2025, no mês de fevereiro, em torno de 3 meses depois que eu tinha decidido que iria fazer a maratona de Floripa, eu fiz minha primeira meia maratona após 2022. E como vocês podem ver, não foi nada legal. Aumentei 7 minutos em relação àquela minha meia maratona de 2022 e só consegui fazer essa meia maratona em 2 horas e 24 minutos. Isso aqui foi um treino, não foi uma prova. E aí, se vocês podem perceber, nas voltas, durante as primeiras voltas eu consegui manter um ritmo mais ou menos constante. Aqui no quilômetro 11 foi uma paradinha estratégica para repor a hidratação, que eu estava carregando comigo as garrafas de água. Só que após o quilômetro 15 eu não conseguia mais manter o mesmo ritmo. Ou seja, para mim, pacífico estava até os 15 quilômetros. Após isso, era um sofrimento. E aí, como vocês podem ver, não consegui mais manter o ritmo. Fui aí me arrastando, correndo e andando até finalizar essa meia maratona. Alguns meses depois, vamos tentar outra. Vamos ver se dá certo. Fiz mais uma meia maratona e deu pior ainda. Como vocês podem ver, 2 horas e 26 minutos. 2 minutos a mais do que aquela meia maratona em fevereiro. E nós já estávamos no mês de abril de 2025. Ou seja, pouco mais de um mês para eu começar o ciclo específico para a maratona de Floripa. E mais uma vez, vocês podem ver, mantive um ritmo constante até o quilômetro 14. A partir daí, não consegui mais manter o mesmo ritmo e fui oscilando entre corridas e caminhadas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, mesmo com todas as dificuldades, no final, com fé, com treinamento, tudo dá certo. Como eu falei, é importante alinhar as expectativas. Com um tempo desse, eu não poderia esperar uma maratona sub 4, por exemplo. Mas até 6 horas eu era maratonista. Então vamos trabalhar com o pior cenário e vamos buscar o melhor. E foi isso que eu fiz. Vencido esse primeiro momento do ponto de partida. Aí vocês se perguntam, como foi o treinamento em si? Então vamos lá que eu vou mostrar uma outra planilha que eu fiz para vocês entenderem semana a semana como aconteceu esse treinamento. Voltando para a tela, estão aí as 17 semanas de treinamento específicos para a Maratona de Floripa. Como vocês podem ver, na primeira observaçãozinha, no início da preparação, no início de maio, eu ainda estava com um quadro de canelite, ainda sentia muita dor ao correr e tive bastante dificuldade para iniciar. Estava fazendo fisioterapia, estava tratando, correndo leve e aumentando gradativamente o volume de modo a chegar naquele volume que fosse o aceitável para a preparação para a maratona. Em conversa com meu treinador, a gente alinhou que nessa primeira maratona eu iria ter um volume semanal em torno de 40 a 50 quilômetros, de modo que a cada semana
eu constituísse um volume igual ou um pouco superior à maratona, para que fosse ganhando endurance e ganhando tempo de corrida e conseguisse aí suportar todo esse tempo durante a prova, durante a maratona em si. Só que na primeira semana eu subi o volume para 28 quilômetros e não aguentei a dor, piorei da canelite e vocês podem ver, na segunda semana eu só fiz 2 treinos, perdi 2 dos 4 treinos da semana, ou seja, só fiz a metade e só consegui correr por 16 quilômetros. Foi um balde de água fria. Eu já não sabia mais se essa maratona seria possível depois desses meses que viriam. Mas com fisioterapia, com cuidado, com paciência, nós já na terceira semana conseguimos retornar e fazer um volume de 40 quilômetros com 4 treinos na semana. Já na quarta semana a gente teve um mesmo volume praticamente, com 38 quilômetros, com 4 treinos. E aí, na quinta semana, a gente já teve uma surpresa, um aumento maior do volume, sem sentir dor, sem sofrer e conseguindo entregar os treinos bem. Então, a partir da quinta semana, a gente começa a ter um pouco mais de confiança de que essa maratona iria dar certo. E aí a gente foi oscilando entre maiores distâncias e um pouco menores, de modo a descansar a musculatura e que essa lesão não pudesse voltar, né? A gente teve um pico de volume na semana 8 e na semana 12, que a gente chegou a 57 quilômetros e fizemos alguns longões nessa preparação. Eu tive um longão de 28 quilômetros, eu tive mais 2 de 30 quilômetros e o maior de todos foi de 32 quilômetros. Foi o máximo que eu cheguei, em torno de 3 horas e 20, 3 horas e meia de treino. E aí, após isso, foi onde eu bati o martelo e decidi junto com o meu treinador que só iria chegar até essa distância, que já estava confiante de que a maratona sairia com essa distância aí. Nas 3 últimas semanas, nós tivemos as semanas de polimento, onde a gente reduz o volume, reduz a intensidade, de modo a descansar a musculatura para chegar na prova bem, né? Então, importante é observar que de todos os treinos propostos, que foram 64, eu consegui executar 57 treinos, ou seja, 89% dos treinos propostos pelo meu treinador César foram realizados. E eu atribuo a isso, a essa constância, a essa regularidade no treinamento, o fato de que eu consegui sair de um nível considerado muito ruim para um nível aceitável, que consegui terminar a maratona sem sequelas, vamos dizer assim, e já estou treinando novamente. 2 semanas após, eu já retornei os treinamentos há mais de uma semana, já estou com outro objetivo, já estou inscrito para uma outra maratona no ano que vem e sem, vamos dizer assim, sem nenhum trauma em relação ao treinamento que eu fiz para a maratona de Floripa. Graças a Deus, deu tudo certo. E aí a gente está aqui contando essa história e tentando encorajar outras pessoas que têm esse mesmo objetivo. Vamos embora com cuidado, com paciência, que vai dar certo. Mas eu sei que vocês estão querendo saber como é que foi a prova, em que tempo eu terminei, e aí a gente vai chegar agora. Como é que foi essa prova? Antes de falar dela, só um adendo. Mas qual o tempo necessário para executar esses treinamentos e esses quilômetros todos? Semanalmente eu levava em torno de 5 a 6 horas de corrida. Maratona de Floripa, para quem não sabe, eu sou de Recife. Recife, um local quente e úmido. Fui para Florianópolis, local frio e ideal, condições ideais para fazer aquela corrida. Porém, como nada pode ser perfeito, no dia da corrida em si, deu aquela esquentada. A gente começou a corrida em torno de 18 graus e terminou ali por volta de 21, 22. Nada considerado quente para um nordestino, para um recifense como eu. Porém, o pessoal lá do sul reclamou bastante da temperatura. Mas o ponto que pegou principal foi a questão da umidade. A umidade estava acima
dos 90% e realmente estava muito alta. Como eu transpiro muito, eu senti, principalmente no final, a necessidade de repor esses eletrólitos, porque eu estava perdendo muito suor e, consequentemente, no suor a gente perde sódio e aí a frequência cardíaca já começava a aumentar e as dificuldades chegavam. Porém, desde o começo, eu decidi que eu iria apertar. Eu iria começar a prova apertando. E tanto é que, como vocês podem ver nesse quadrozinho, a minha melhor meia maratona até hoje aconteceu dentro da maratona de Floripa. 2 horas, 8 minutos e 40 segundos. Os meus melhores 30 quilômetros também aconteceram na maratona de Floripa. 3 horas, 4 minutos e 3 segundos, o que dá um pace médio de 6,8 por quilômetro nesses 30 quilômetros. Ou seja, eu tive uma performance em relação ao que eu vinha treinando muito boa nesse começo de prova, até os 30 quilômetros. Porém, todo mundo fala do muro dos 30, 32, 34 para alguns, e realmente, após os 30 quilômetros, esse muro chega. E chegou para mim. Esse muro chegou para mim por volta do quilômetro 34. Como vocês podem ver no mapa, a Maratona de Floripa ela tem uma largada nesse ponto e a chegada no mesmo ponto. Porém, a gente inicia a prova, passa para o continente, retorna para a ilha, vai para o sul da ilha, retorna, e por volta do quilômetro 28 e 29, a gente passa de volta no mesmo local de largada e que também será a chegada. E nesse ponto é o ponto de maior concentração de pessoas. Então a gente está ali 28, 29 quilômetros e tem aquela alegria, a galera empurrando, todo mundo gritando, e isso dá uma força maior. Porém, depois que passa essa torcida toda, nesse pontozinho aqui, ó, a gente fica meio que só. A gente fica sem torcida e a gente tá desgastado. A gente tá aqui por volta do quilômetro 30, 31, vai até próximo ao 36 para fazer o retorno. E aqui é onde os homens choram e a mãe não vê. Foi aí que eu quebrei totalmente. Parecia que tinha uma chave que foi desligada, desligou o disjuntor e eu não consegui mais nada. Eu não conseguia correr, eu não conseguia me hidratar, eu não conseguia suplementar e as forças do homem foram todas embora. E aí eu comecei a alternar por volta do quilômetro 34,5 para 35, já próximo do retorno. Eu comecei a alternar entre corrida e caminhada. Corrida e caminhada. E aí eu fui levando isso. Não estava me sentindo bem fisicamente. A barriga estava muito cheia da suplementação e tal. E por volta do quilômetro 40, eu estava me sentindo muito mal e consegui colocar aquilo para fora. Eu vomitei, de verdade. E aí, depois desse episódio, parece que meu corpo voltou ao normal e aquilo que estava me fazendo mal, me fazendo não conseguir correr bem, foi embora. E nos últimos 2 quilômetros eu consegui imprimir o meu ritmo, aquele ritmo que eu estava desde o início da prova. Terminei a maratona de Floripa correndo com os meus filhos, feliz e sorrindo. Isso é o que foi mais importante. Maratona de Floripa 2025, marco inicial da minha jornada como maratonista, e já tem outra marcada. Ano que vem estarei na São Paulo City, em julho de 2026, mas o próximo objetivo não está lá não. O próximo objetivo vem antes. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, meu recorde da meia maratona está hoje em 2 horas, 8 minutos e 40 segundos. E eu tenho agora 11 semanas. No dia 30 de novembro, vou participar da meia maratona das praias do Recife. E eu quero baixar esse tempo para sub 2 horas. A minha meia maratona, esse ano ainda, vai estar abaixo de 2 horas. Eu quero vocês comigo aqui, vibrando, treinando e
batendo essa meta, menos 8 minutos até dezembro. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou em alguma coisa, curta, compartilhe com seus amigos que vão fazer a maratona junto com vocês. É um desafio, mas digo a vocês, é muito gratificante. Vamos juntos nesse propósito de estar sempre em movimento, com atividade física constante e regular. Tamo juntos e até a próxima.